Eu quero ler rapidamente o livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Zacarias, lá quase no fim do Velho Testamento, capítulo 4, versículo 10. Há algumas versões um pouco diferentes da outra. Zacarias 4:10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Em outra versão diz assim: não despreze o dia dos pequenos começos. Diga assim: não despreze os dias dos pequenos começos. Diga para o teu irmão aí, ó, não despreze o dia dos pequenos começos, não, viu? Hoje, além de nós comemorarmos os 30 anos da igreja, também comemoramos uma data muito importante para o cristianismo. Hoje é o dia da Reforma Protestante. O que é esta reforma? No dia 31 de outubro de 1517, portanto, há 504 anos atrás, o monge Martim Lutero, estudando a palavra, só havia uma religião no mundo, a palavra católica quer dizer universal. Era só uma religião no mundo, não tinha um nome próprio, era o cristianismo. E ele começou a ver situações em que ele não concordava, como por exemplo a venda de indulgências, né? Quando a igreja vendia um papel, pela compra do papel, te dava direito ao perdão de pecado no céu. Você pagava para ser perdoado, você pagava para ter títulos de nobreza dentro da igreja. A salvação era pela obra e não pela fé. E Martinho Lutero, lendo a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, ele leu assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Martinho Lutero leu esse versículo e diz: a salvação é pela graça. O que é graça? Favor imerecido, favor que eu não mereço. Eu não mereço a salvação, mas pelo favor de Deus, Ele nos salvou. Ele enviou o seu Filho. Nós não merecemos. Eu sou salvo porque eu sou bom. Eu sou salvo porque eu faço bastante obras, eu dou bastante comida, eu faço muita coisa boa. A sua salvação, querido, não é pela obra. Puxa, pastor, então a igreja não deve fazer boas obras? Como deve? Aqui nós alimentamos 100 famílias, aqui nós temos clínica de recuperação. Essa semana o grupo Salvando Vidas saiu para alimentar 50 pessoas na rua, um grupo que está trabalhando com pessoas dependentes. Mas é diferente eu fazer obras boas para ser salvo, e fazer obras boas porque eu sou salvo. Eu não faço para garantir a salvação, eu faço porque Jesus já pagou o preço e eu sou salvo por Ele. Martinho Lutero leu isso e disse: está errado. E ele escreveu 95 teses, lá na Alemanha, onde ele era monge, estudava, professor, e ele afixou essas teses num castelo, que também é uma igreja, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e ele fixou para os alunos que ele tinha. Professor Machado, é o que eu li, tá? Se estiver errado, depois você me corrige. Nosso mestre, pastor Machado. E ele fixou para os alunos, diz: olha, nós vamos estudar essas 95 teses. Mas teve um aluno mais saído que pegou aquilo lá, e a recém-surgida imprensa, Gutenberg, havia acabado de inventar a imprensa. Até então os livros eram manuscritos, mas por volta de 1500 o Brasil está sendo descoberto, e Gutenberg inventa a imprensa. E um aluno mais atirado pega aquilo lá, imprime e distribui pelo país. Nascia ali, naquele pequeno gesto daquele homem de fixar numa parede, numa porta de igreja, um pensamento, tese. Nascia ali a Reforma Protestante, que fez com que o mundo tivesse outras religiões,
O cristianismo se expandiu. Não havia mais um monopólio. Não havia mais uma única igreja. Nós somos frutos, depois dos protestantes vieram os pentecostais e os neopentecostais. Nós somos frutos da reforma. Os reformadores foram perseguidos. Depois de Martinho, que foi excomungado e teve que se esconder, veio depois Calvino e outros mais, que espalharam o evangelho pelo mundo. Quando chegou no Brasil Cabral, em 1500, logo depois, se não me falha a memória, 6 anos depois, já chegaram aqui os crentes protestantes, e foram mortos. Fui ao Rio de Janeiro, e lá há um monumento da chegada dos reformadores, dos protestantes aqui no Brasil. O sangue deles serve para estarmos aqui. Você não sabe o nome deles, eu também não lembro, embora exista na história. Mas o sangue, esse pequeno começo, fez com que o evangelho chegasse até aqui. E hoje, 90% do Brasil se declara cristão, quase 50% se declara evangélico, e o evangelho do Senhor chegou até nós. Não despreze os dias dos pequenos começos. A Coca-Cola nasceu no mês de maio de 1886, quando um camarada chamado John Pemberton, no fundo da casa dele, numa panela de cobre, produziu um xarope, uma fórmula. E ele tomou aquela fórmula e gostou. E ele atravessou lá em Atlanta, na Geórgia, e ele foi até a farmácia do Jacó. E disse: Jacó, nós vamos ficar ricos aqui. Vamos vender esse refrigerante que refresca. Naquele fundo de casa nasceu a Coca-Cola, que hoje tem bandeira fincada até na lua. Não despreze os dias dos pequenos começos. O maior evangelista do século passado se chamava Billy Graham. Morreu em 2018. Ele foi conselheiro e pastor de 10 presidentes dos Estados Unidos. 10 presidentes chamavam ele quando precisava de oração, quando estava numa crise. Billy Graham, um grande homem. Billy Graham, irmãos, até o ano de 93, ele tinha impulsionado, falado para mais de 2,5 milhões de pessoas. Depois ele entrou na mídia, e até 2008, 2 bilhões e 200 milhões de pessoas já o tinham ouvido falar de Jesus através de Billy Graham. Oh, Billy Graham. Mas sabe como é que começou a história de Billy Graham? Um homem que a gente nem fala o nome, mas numa tarde ele convidou um vendedor de sapatos para aceitar Jesus na sua igrejinha do interior. E aquele homem aceitou Jesus, e dele chegou até Billy Graham o evangelho, através de Moody, através de outros grandes homens. Não despreze os dias dos pequenos começos. Ninguém tropeça em pedra grande. O que derruba a gente são pedras pequenas, são detalhes de como você trata, de como você se comporta, de como você trata as pessoas, a família, a igreja. Tem pastores melhores do que eu, tem pastores que pregam melhor do que eu, tem parlamentares que são melhores do que eu, mas não desprezo os pequenos começos. Eu não desprezo as pequenas oportunidades. Tem gente que sobe numa gilete, irmãos, ele já acha que ele tem que ser servido, ele tem que ser paparicado. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E se o meu mestre veio para servir, se o seu mestre veio para servir, você tem que servir também. Não despreze os dias dos pequenos começos. Esta igreja é um lugar de novos começos. Aqui pessoas têm encontrado um ambiente propício, onde Deus age, onde Deus fala. E pastor Alexandre falou um pouco disso. Agradeceu aos que passaram antes deles. Estou vendo aqui
Pastor Mauro, fala da sua esposa Márcia. Fica de pé, Mauro. Pastor Mauro foi um dos primeiros dirigentes de louvor desta igreja. Pastor Mauro Rodrigues. Ficou conosco muitos anos. Depois foi para a Irlanda, para Goiânia. E agora está para voltar para a Irlanda de novo. Obrigado, Pastor Mauro. Uma geração de músicos se formou aqui, através do Pastor Mauro. Não despreze. Mas o primeiro músico que nós tínhamos aqui era o Zé. O Zé é irmão da Sandra, do Zé Maria. Zé Maria está aqui. Cadê a Sandra? A Sandra está aqui. E a gente vinha lá da Vila Angélica. E eu vinha, a mãe dela, a irmã Alzira, vinha do meu lado. E o Zé vinha no banco de trás. Foram por muitos anos os meus companheiros de viagem. Quando eu olho para a Sandra, eu volto ao passado. A família dela toda já está na glória. A família dela toda. O Zé, a mãe, o pai, o irmão. E ela está aqui. Firme. Bonita. Magra. Zé Maria, sempre digo assim, você orou muito para casar com a Sandra. Nós éramos jovens lá da outra igreja, da Vila Gomes. Zé Maria, quando chegou e viu a Sandra, ficou apaixonado. Aprendeu a tocar para conquistar ela. Estava doce, grudou, irmãos. O Zé Maria orou muito para casar com ela. Ela orou pouco. Brincadeira. É um casal abençoadíssimo, tem filhos abençoados, neto abençoado. Mas o Zé era o primeiro músico que nós tínhamos aqui, irmãos, e ele só sabia uma nota do violão. Só uma. Então todos os músicos, Eliel, sua esposa que está aqui conosco, todas as músicas tinham que ser na nota que o Zé sabia, porque ele só sabia uma. Mas depois ele evoluiu, ele aprendeu a tocar pandeiro. Aliás, que coisa linda o seu filho tocando aqui percussão, né? O Filipinho, quantos anos? 7 aninhos. Engraçado está aqui a minha irmã, a pastora Sueli, né? Que foi pastora do pastor Alexandre, em Assis, em Jundiaí, né? Que viu o Filipinho, esse menino é fruto de um milagre. Ele ficou hospitalizado na UTI, desenganado pelos médicos, quantos dias? 17 dias, desenganado pelos médicos. Chamaram os pais e disseram, seu filho não vai viver. E a igreja se mobilizou em oração, e hoje está o Filipinho tocando percussão aqui. Interessante que eu via que ele batia a percussão e olhava para a pastora Sueli, né? Batia e olhava para a pastora Sueli, como procurando a aprovação. Não despreze os dias do pequeno começo. Antes de mim passou outro pastor aqui, reuniu um povo e foi embora. Quando eu cheguei, o povo estava machucado, porque um pastor tinha enganado, tinha levantado oferta, tinha ido embora. Além de ter pouca gente, ainda tinha um povo desconfiado. E chega um menino, 23 para 24 anos, magrelo, um óculos fundo de garrafa, que Deus me curou. E chega um menino. E nós tivemos, irmãos, que reconquistar. E eu louvo a Deus, 30 anos passaram muito rápido. Se Deus me desse a oportunidade, diz, filho, você quer voltar de novo? Eu digo, Senhor, eu quero. Porque foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu poderia ser um gerente de empresa, porque eu tenho formação para isso. Eu poderia estar fora do Brasil, porque à época havia essa possibilidade, há 30 anos. Mas o mais longe que eu consegui chegar fora do Brasil foi o Parque São Bento. Que era o último bairro da cidade, mas hoje é o primeiro. E você faz parte desse milagre. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um. E se você, irmãos, precisa viver um novo começo, não despreza esse dia. Talvez um novo começo na tua família, um novo começo no teu relacionamento, talvez um novo começo com teu pai, com teus filhos, talvez um novo começo espiritual. Você está longe de Deus, não despreza. Zorobabel estava reconstruindo o templo de Salomão, aquela coisa maravilhosa foi destruída. E depois de 70 anos de cativeiro, eles voltam da Babilônia e chama Zorobabel e diz, Zorobabel, reconstrua o templo. O templo de Jerusalém, ele passou por 3 fases: o templo de Salomão,
O templo de Zorobabel e o templo de Herodes, que reconstruiu o templo. Zorobabel está reconstruindo. E as pessoas olharam para ele e disseram: que é isso? Quem é você para reconstruir o templo? Mas Zorobabel diz: não vou desprezar. Zacarias disse: não despreze os dias dos pequenos começos. Quem olha para você hoje pode ver alguém que está começando, mas Deus já está vendo você pronto. Quem olha para você pode ver alguém patinando, mas Deus já está vendo você abençoado e abençoada. Não desista. É Deus quem vai te dar recompensa. É Deus quem vai te suprir. Pastor Toninho pregou aqui segunda-feira, nosso presidente, culto de aniversário meu, maravilhoso, obrigado a você que pôde estar. E ele contou a história do pai do Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart é um grande pregador, está vivo até hoje. E o pai do Jimmy Swaggart tinha muitas posses e construiu uma igreja lá no interior dos Estados Unidos e chamou um pastor para pregar. Um pastor fazendo campanha, dizendo: olha, entrega o teu melhor, se dedica na obra, dá o teu voto de sacrifício, porque Deus vai te recompensar. E tinha lá um sitiante pequeno, um homem pobre, mas tinha um sítiozinho, e ele tinha um boi, uma vaca bonita, e ele levou até a igreja a vaca. Disse: ó, o pastor pregou para a gente dar o melhor, e o melhor que eu tenho na minha casa é essa vaca aqui, ó. É ela que ajuda, dá leite, ajuda lá em casa, e eu estou dando de oferta esta vaca. Levou para a igreja. Passou alguns dias, o pai do Jimmy Swaggart passou de carro perto daquela propriedade e viu aquele homem que tinha dado a vaca. Ele estava arando a terra e puxando o arado do seu filho no lugar da vaca que ele deu. O filho puxando o arado e o pai arando a terra. E aquilo cortou o coração do pai do Jimmy. E ele chegou na igreja com os irmãos e falou: irmãos, nós temos que fazer uma vaquinha. Uma vaquinha. Nós vamos comprar outro. Vamos dar um touro, uma vaca por irmão, porque me cortou o coração. E fizeram isso, levantaram dinheiro e compraram uma outra vaca bonita. Deixaram lá no fundo da igreja, acabou o culto. Disse: irmão, vem cá, nós temos uma surpresa para você. Todos alegres. E levaram o irmão lá no fundo. Quando ele viu aquela vaca bonita: irmão, nós aqui fizemos uma vaca, nós vimos a sua condição, você arando a terra, o seu filho puxando o arado, e nós estamos te dando de presente esta vaca. E aquele homem, aquele simples sitiante, diz: olha, eu estou vindo nessa igreja há poucos dias. Quando vocês pregaram aqui que se eu desse algo para a igreja, para Deus me recompensaria, eu acreditei. Quem está me dando essa vaca é Deus? Ou são vocês? É o pastor que está me dando essa vaca? Ou é Deus que está me dando essa vaca? Se for Deus, eu quero. Se ela tiver vindo da mão de algum homem, muito obrigado. Eu vou esperar em Deus. Ficaram envergonhados, porque a gente prega às vezes e não acredita no que está pregando. A gente ora e não acredita que vai acontecer. Mas mesmo envergonhados, disseram: olha, é nós que compramos. Então obrigado, eu vou continuar com meu filho arando a terra. Pouco tempo depois, poucos anos depois, aquele homem se tornou um dos maiores fazendeiros dos Estados Unidos. Deus o abençoou, porque, irmão, quem te abençoa é Deus. Quem abre a janela do céu para você é Deus. Se você for fiel ao Senhor, pode passar o tempo que for, Deus vai te abençoar. Deus não mente. Ele disse: seja fiel no pouco, eu te coloco sobre muito. Seja fiel no pequeno começo, Deus vai te colocar sobre um grande começo. Seja fiel na pequena empresa que você tem, Deus vai te colocar na grande empresa. Seja fiel no pouco salário que você tem, Deus suprirá as suas necessidades e não faltará nada para você. Não despreze os dias dos pequenos começos, porque Deus está neles também. Zacarias pôde dizer isso, e nós também podemos dizer isso. Começamos pequeno, numa casa,
fomos para um salãozinho, construímos a primeira igreja, e hoje nós estamos vendo aqui um grande rebanho, e muitas almas ainda que o Senhor vai nos dar, porque nós não paramos, nós não estamos satisfeitos, nós não estamos conformados. Quando o homem se conforma, ele cruza os braços, agora eu vou morrer, eu vou criar minhas galinhas, eu vou para a praia, vou morar no sítio. Pode ter a chácara que você quiser, eu sei que muitos irmãos têm chácara. Pode ter casa na praia, eu sei que tem irmãos que têm casa na praia. Pode ter, irmãos, mas vá, descansa e volte, porque o teu trabalho ainda será grande no Senhor. Dias de pequenos começos. Talvez você esteja hoje precisando recomeçar. Talvez você esteja hoje passando por um recomeço. No relacionamento, na vida pessoal, com os filhos. Ninguém cria filho para o mal, mas às vezes ele envereda para o mal. Ninguém cria filho para o vício, mas às vezes ele envereda para o vício. Ninguém, irmãos, quer que a pessoa se dê mal, mas às vezes ela faz escolhas erradas. Mas eu estou a dizer para você que mesmo que você tenha feito escolhas erradas, Deus é aquele, irmãos, que escreve certo, até em linhas tortas. Até em linhas tortas. Até onde todos estão vendo erro, Deus está dizendo, eu vou transformar isso. Coloque a mão sobre o teu coração. Aleluia. Feche os teus olhos. Talvez você esteja precisando hoje de um novo começo. Quero voltar ao início de tudo. Eu quero recomeçar. Eu quero reconstruir. Eu quero, Senhor, fazer parte daqueles que recomeçam. E daqueles, ó Deus, que podem te glorificar. Senhor, eu oro agora por tantos quantos estão ouvindo esta palavra aqui ou em casa, ou ainda ouvirão. Que sejam novos começos. Que não seja apenas um lema na nossa parede, mas que seja um estilo de vida. Senhor, eu já caí muitas vezes, mas o Senhor diz que o justo, ainda que ele caia, ele se levantará. O ímpio cairá e ficará prostrado. Aquele que não tem Deus, ele cai, fica prostrado, tira a vida, desanima, sai de casa. Mas o Senhor diz que o justo, ainda que ele venha a cair, ainda que ele tenha dificuldade, o Senhor o levantará 7 vezes ainda. Nós erramos. Eu já errei muito na minha vida, mas eu quero te agradecer, porque cada vez que, mesmo entendendo que foi um erro, o Senhor me deu forças para me levantar e não ficar prostrado. E eu quero orar por cada vida, Pai. Talvez aqui pessoas que caíram, pecados, atitudes, escolhas erradas, e estão pagando um preço por isso, porque nós pagamos preços quando fazemos escolhas erradas. Mas eu quero, a Deus, orar por cada vida e pedir que o Senhor, a Deus, abençoe. Coloque de pé a família que está passando por um momento difícil. Coloque de pé, Senhor, a empresa, os negócios. Pessoas, ó Deus, que às vezes foram ludibriadas emocionalmente, sentimentalmente. Ó Deus, nos dá condição de superar isso, Pai. Nós não nascemos para andar caídos. O homem, Senhor, tem a posição caída, tem a posição sentada, tem a posição em pé. Toda vez que o Senhor quis falar com os profetas, os teus filhos, o Senhor diz, coloca-te em pé, porque eu vou falar com você. E aqui, se entrou alguém caído nesta noite, vai sair daqui em pé. Se entrou alguém olhando para o chão, desanimado com a vida, vai sair daqui olhando para o céu. Porque como disse Davi nos Salmos, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu elevo os meus olhos para os montes, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Glórias a Ti. Obrigado, Senhor, por esses 30 anos. E que a gente possa continuar por muito tempo ainda, na Tua presença e para a Tua glória. Todos digam amém, Jesus. Digam graças a Deus.